Bem, amigos do Bola Presa, estamos de volta para mais um resumo da rodada. Eu sou o Denis. E eu sou o Danilo. Estamos aqui hoje, eu esperava estar aqui hoje para falar da classificação dos dois times de Los Angeles. Mas achei que não ia acontecer, porque o Rockets não ia perder de novo, né? No mundo ideal isso não aconteceria. Mas o Rockets perdeu, o Lakers classificou e foi o Clippers que não passou. Depois de você falar que era óbvio que o Nuggets ia vencer, estamos aqui com maldição dupla. É a maldição bola presa, que sempre acontece o oposto do que a gente planeja, e a maldição do Clippers, que é o time mais amaldiçoado da história da NBA. Nunca jogou uma final de conferência. E agora teve... Acho que já foram 7 jogos que o Clippers teve na sua história. Ganhar estava na final de conferência. Ontem foi mais um, perderam todos. Fascinante. Então, não sei. Eu acho que vai rolar. O time é muito bom, eles vão perder 3 seguidos. Não é possível. Então, é possível. Não é possível. É possível porque é o Clippers. É só isso. O Clippers já teve lesões bizarras, o time promissor, o Shaw Livingston fazer uma bandeja e a perna dele desmontou. Aliás, não procure no YouTube a perna do Shaw Livingston. E lesão de Chris Paul, de Blake Griffin, eles perdendo jogos inexplicáveis. Josh Smith metendo bolas de 3 em sequência. Então, é o Clippers. As coisas dão errado lá, então jogo 7 a gente nunca sabe o que vai acontecer. Porém, a gente não precisa falar de basquete. Tem tanta coisa mais interessante acontecendo no mundo. Não sei se tem coisa... Tem muito assunto no mundo. Agora, melhor que basquete... E se a gente começar a mudar o bola presa e virar de futebol americano? Que eu não entendo nada. Vamos tentar, aproveita que tem a temporada. A gente tem apego também. A gente não fica triste quando alguém perde. Isso, não é? Tudo que eu quero é não ficar triste. Você vai superar. Eu vou, né? E se alguém não reparou, o Clutch tá de costas aí, chorando. Parece um personagem de Chaves. Virou de costas porque tem o lugar dele de chorar. Isso, é. Você pode chorar em qualquer lugar, né? Tem zona delimitada de choro, né? Mas a gente vai ter que falar de basquete hoje, mas a gente começa com Nuggets. Obrigado. A gente fala de Nuggets e Clippers, aí no final a gente passa rápido pelo Lakers e Rockets. Tá, eu dou uma animada e relembro meu amor pelo esporte. Isso, aí depois tapa na cara. Que vergonha. Bom, se você gosta de basquete mais que o Danilo, assina o Bola Presa, tem conteúdo nosso exclusivo. Você ganha um mês grátis, que é o mais importante de tudo, você não gasta um tostão no primeiro mês. Isso. Mas você pode cancelar antes de corroborar o segundo, tá tudo certo, a gente não fica magoado. Não, a gente só fica mais pobre. Mas tem mais de 70 podcasts que a gente gravou nos últimos anos, 200 e tantos textos, e alguns são sobre o Rockets, outros não. Alguns nem citam a eliminação do time do coração. Isso. É nesses nesses que a gente deveria se focar. Lembrando que você assinar o Bola Presa ajuda o Bola Presa a continuar existindo. Você apoia a gente pra gente se dedicar integralmente a esse esporte idiota em que o Rockets toma umas derrotas inexplicáveis. Então, por favor, assine o Bola Presa, aproveite o nosso conteúdo. Lembrando que tem conteúdo novo todos os meses pros assinantes. Semana passada teve, já essa semana vai ter outro. Boa. Vamos lá, então. Nuggets e Clippers. Nuggets ganhou e é uma marca fenomenal. O Nuggets, por 5 vezes nestes playoffs, esteve a uma derrota de ser eliminado. Estava perdendo de 3-1 para o Dallas, e aí ganhou 1, ganhou 2, ganhou 3, virou para 4-3. E agora contra o Clippers, de novo atrás 3-1, ganhou 1, ganhou 2. Então 5 jogos que perdeu, vai para casa, ganharam os 5. Nos outros jogos, ganharam 2, perderam 6. E no final desse jogo 6, entrevistaram o Jokic na quadra e perguntaram pra ele, né? Nossa, como é que o Nuggets faz pra voltar desse lugar, dessa situação? E a resposta do Jokic foi, a gente gosta de estar nesse lugar. Tô brincando. Mas não tá nem um pouco, né? Parece que é quando eles realmente jogam basquete. Então, dá pra trazer um tema psicológico pra discussão, que é sempre perigoso, porque é difícil entender essas coisas, às vezes nem os próprios envolvidos sabem, tem um pouco de especulação, e o que funciona para um não funciona para outro. A gente não pode medir, não gera dados, não gera estatísticas, a gente não tem como ter uma análise de fato próxima. Mas acho que vale uma discussão, porque eu comparei essa declaração do Jokic com outra declaração que ele deu depois do jogo, falando sobre o Mike Malone, o técnico do Nuggets, que também reforçou isso. Mike Malone falou que ele sempre tenta lembrar o time de se divertir. O Jokic falou isso quando acabou o jogo, né? Ele falou, não, a gente não tem pressão nenhuma. A pressão tá toda com o Clippers, a gente só precisa vir e have fun. A gente precisa se divertir. O Mike Malone falou, o objetivo do time, ganhar um título nesse ano, nos próximos, é ganhar um título. Eles estão na NBA para isso. Ok.
Porém, Porém, que ele tenta nunca se esquecer de aproveitar toda a jornada, para ficar na expressão mais comum. bonito. Então, que eles têm que se divertir nos playoffs, têm que aproveitar o jogo 7, não dormir porque é jogo 7. É legal, é para isso que você joga. E é o quarto jogo 7 em 4 séries que esse Nuggets com Jokic, Mike Malone e Jamal Murray disputa. Ou seja, a única explicação porque o Nuggets está fazendo é que eles estão maximizando a diversão. É isso mesmo. Como o jogo 7 é mais divertido, joguemos mais jogo 7. E o Jokic também falou, não, o Jokic disse que quando eles estão nessa situação, o vestiário parece mais leve. Uau. Que é tipo, gente, a gente não tem nada a perder, vamos pressão lá, zero, é muito engraçado. hoje. E de alguma forma, esse lado que poderia ser negativo, eles transformam numa coisa boa que eles não conseguem reproduzir quando tá 0-0, 1-1. Fascinante. E é ver como uma mesma situação pode ser ressignificada de maneiras diferentes. Porque se você perde e você tá eliminado, deveria ser uma situação de alta tensão. Mas pra eles a gente vai ser eliminado mesmo, então tudo faz, vamos só se divertir esse jogo. E aí eles vencem a partida. Eles estão simplesmente vendo por outro ângulo uma coisa que para outras equipes seria um peso gigantesco. O Rockets jogou uma partida que poderia eliminar o time, né? E o resultado foi um time que estava com os nervos à flor da pele e fez tudo errado. Isso. O Nuggets só vê isso por outro viés. Primeiro, um parênteses, foi você que trouxe o assunto. É que eu ainda tô vivendo o trauma, né? Mas foi bem isso, o Rockets estava irritado, nervoso, ansioso, teve briga, discussão, muito mais que nos outros jogos. Eles estavam frustrados em estar nessa posição. Gritaram uns com os outros, apontaram dedos. Diz... O irmão do Rondo ajudou? Não ajudou. Não ajudou. Mas diz as fofocas, o pessoal que tá lá na bolha, de que quando acabou o jogo anterior do Rockets-Lakers, que o Rockets perdeu, rolou discussão no vestiário. Teve gritaria entre os jogadores do Rockets. Então, tipo, o clima ficou uma porcaria porque eles estavam prestes a ser eliminados. O Nuggets fica prestes a ser eliminado e acha muito engraçado. Se une. E, tipo, vamos lá então, agora não tem nada a perder, vamos jogar o nosso melhor. E essa foi a frase que eu acho que o Clippers deveria temer pro resto da vida, que é: a pressão tá com eles. A responsabilidade é deles. Eles são favoritos. Eles são favoritos. O Nuggets são Nuggets. Não tem ninguém que achou que o Nuggets tinha chance nessa série. Eu não achei. Continuo achando, eles ganharam 2 jogos seguidos, viraram 2 jogos seguidos. E no nosso grupo dos assinantes no Facebook, o pessoal até comentando assim, não levaram o Nuggets a sério, estão superestimando o Clippers que nunca jogou tudo que poderia ter jogado. Entendo. Mas pelo que a gente viu do Nuggets, parecia muito difícil que eles realmente tivessem chance na série. O Mike Malone respondeu isso também na entrevista, do tipo, não levam a gente a sério, acham que a gente é uma história bonitinha, mas que a gente não tem chance. Mas ano passado a gente acabou em segundo a conferência, nesse ano a gente ficou em segundo quase o ano todo, e aí o Clippers passou na frente na reta final, então acabaram em terceiro. Mas ao mesmo tempo, essas 2 séries de playoff estão mostrando o porquê. Tipo, eles fizeram uma série ridícula contra o Jazz até ficar 3-1. Tomaram lavada, tomaram virada, tomaram 60 pontos do Donovan Mitchell. Fizeram partidas defensivas desastrosas. Até virar, e mesmo com os jogos que ganharam, estavam perdendo de 10, viraram no último quarto, quando o Jamal Murray começou a acertar arremesso difícil. Você começa a pensar, toda vez que eles podem vencer, eles vão ter que acertar um monte de arremesso difícil. Quantas vezes você consegue reproduzir isso, né? Então eu entendo o argumento dele, tipo, é um time bom, claro, muito bom, teve bons resultados em 2 anos seguidos, tem grandes jogadores, mas eles também são os culpados por todo mundo ficar, não sei o quanto esse time é confiável a longo prazo. Então acho meio que um exagero essa parte do subestimaram. A gente analisa o que acontece. Claro. E eu insisto na minha análise do Clippers, de que, embora eles nunca deem arremessos perfeitos, todos os arremessos que eles fazem são reproduzíveis em qualquer momento de qualquer jogo contra qualquer adversário. São sempre os mesmos tipos de arremesso. Então é um time que você consegue analisar porque o que eles fazem é reproduzível na próxima partida. O Nuggets, não. Esses arremessos impossíveis que o Jokic acerta virando para trás, quão reproduzível isso é? Quantas vezes o Jokic ainda vai continuar acertando isso? Se ele acerta por 4 jogos consecutivos numa série, a gente leva isso a sério. Se ele ele é o Nowitzki. Ele é o Nowitzki. Se ele passa 3 jogos sem acertar nada e o Nuggets parece que vai ser eliminado, a gente começa a questionar se ele vai fazer isso de novo na próxima partida, né? Tem isso. E em paralelo com isso do Nuggets, eu me lembrei da entrevista do Paul George depois do jogo 4, que foi quando o Clippers abriu 3-1. E o repórter perguntou, então vocês estão... Por mais que essa galera não esteja no Clippers há muito tempo, a maioria chegou agora... Então vocês estão a uma vitória da primeira final de conferência da história do time. Vocês estão herdando aí toda uma história da franquia, né? Toda a maldição da franquia. E
Que é tipo o LeBron respondendo sobre o Lakers voltar pra uma final de conferência depois de 10 anos. Não tem nada a ver com isso, né? O LeBron, tipo, eu jogo todo ano a final de conferência, não sei vocês. Mas ele falou, não, é importante, eu vim pra cá pra isso. Você carrega o peso do time. Claro. Gente. E o Paul George minimizou. O Paul George falou, não, pra gente, a gente veio conquistar muito mais. Chegar numa final de conferência pra gente não é nada, a gente não é tá aqui pro bastante. título, então a gente não celebra, não teve uma comemoração no vestiário, não tem nada, pra gente é mais um jogo. E entendo, porque você não junta Paul George, Kawhi Leonard, etc. Pra ficar celebrando pequenas conquistas, né? Pra celebrar 3-1 numa semi de conferência, mas ao mesmo tempo você começa a pensar, tá bom, mas talvez não seja a hora de se divertir, de valorizar passo a passo, não tem problema você comemorar uma coisa menor, não vai te impedir de levar a sério a seguinte. Às vezes faz sentido você lembrar onde você tá, que essa é uma conquista grande para o Clippers, que os torcedores do Clippers devem estar felizes e Não se são conectar muitos, com mas isso. Né? existem. Claro. E- Os 3 torcedores estão eufóricos. E eu acho que o Clippers, a gente comentou disso já em podcast tipo, em janeiro, que é como o Clippers está levando isso tão a sério, de o nosso foco é o título, que a temporada regular eles empurraram com a barriga, pouparam um monte de jogador, poupavam o Paul George num jogo, o Kawhi no outro, perdiam 2 jogos seguidos, e todo mundo falava, não, a gente está pensando no longo prazo. E tudo é tão longo prazo que não se preocuparam em pegar a primeira posição do Oeste. Então eles nem curtiram, vamos dizer assim, a temporada toda de tão longo prazo que eles estão pensando. Então, e é tão longo prazo, mas tão longo prazo que eles não estão nem pensando na semi do Oeste. E aí chega nesse momento que agora você tem que se preocupar com o hoje, finalmente. Agora é um jogo 7 que pela primeira vez na temporada, se vocês perderem, vocês estão eliminados. Então agora não tem mais longo prazo, vocês têm que viver o hoje mesmo. Não dá pra ficar pensando no Lakers. Né? E quando o Dallas deu uma ameaçada, eles reagiram bem. Os jogos 5 e 6, depois que o Dallas empatou no jogo 4, o Clippers jogou muito bem. Ajudou a lesão do Porzingis, ajudou o tornozelo do Doncic, beleza. Mas foram bons mas jogos o do Clippers Clippers. respondeu. Então quero ver como eles respondem agora de novo, porque é mais um momento de... Vamos lá. Para de ficar só empurrando, o que importa é a final. Tem que chegar lá primeiro. E me parecia que o Clippers estava completamente no controle do jogo 6 e que eles já estavam olhando pra frente. Talvez atrapalhe isso, Né? porque eles chegaram a ficar 19 pontos na frente nesse jogo de ontem, no jogo 6, e tinham ficado 16 pontos no jogo anterior. E nos 2 casos foram segundos tempos arrasadores. Ontem o Clippers ganhou o primeiro tempo de 63 a 47. Já uma vantagem de 16 pontos, podia ter sido mais até. O segundo tempo, o Nuggets ganhou de 64 a 35. Não, foi uma surra absurda. 29 pontos de diferença em um tempo. É que uma parte dessa surra foi ali no 4º período, quando o Clippers ainda parecia vivo, e aí Clippers errou 2 arremessos, Nuggets transformou essas 2 em bolas de 3 pontos, e aí a diferença inflou muito rápido, A diferença estava né? em 6 pontos, 7, faltando, sei lá, 4 ou 5 minutos. E de repente inflou, Foi de uma vez só. E o que a gente sempre fala, é muito diferente o jogador secundário de um elenco a acertar uma bola de 3 pontos na frente do placar, sem nenhum tipo de pressão e precisando daquela bola para um empate. Né? E ontem, Marcus Morris, Zubac, Patrick Beverley, Montrezl Harrell e Landry Shamet juntos acertaram 5 de 20 arremessos. Nossa, é muito pouco. O elenco de apoio só não foi tão desastroso porque o Lou Williams e o Jamichael Green, que fez o melhor jogo dele na série, acertaram 10 de 19 juntos. Se não, era só Paul George e Kawhi. Mas então, tanto o Lou Williams quanto o Jamichael Green acertaram mais no primeiro tempo, que foi quando o Clippers disparou. No segundo, especialmente no último quarto, foi Paul George e Kawhi e só. O resto não ajudou em nada, nem na defesa, nem no ataque. E na transmissão gringa, o Jeff Van Gundy ficou cutucando, do tipo... O time tá lento, o time tá meio inseguro e é fácil acertar arremesso quando você tá na frente. O Clippers precisa de um elenco de apoio que dá suporte quando tem marcação dupla no Kawhi Leonard, quando o time precisa de uma cesta e o Kawhi não consegue fazer essa cesta porque tem 5 caras em volta dele. É que o Clippers é bom o suficiente para não estar em muitas situações que eles estão atrás do placar. Né? O Kawhi Leonard e o Paul George deveriam fazer com que o Clippers ficasse na frente para os outros jogadores poderem acertar essas bolas. É que quando apertou... E sobre esse negócio do Nuggets, antes da gente ver as jogadas que eu separei, a Kendra Andrews, que é uma repórter do The Athletic, ela fez um texto sobre o jogo de ontem e ela lembrou de uma coisa muito boa, que foi um dos grandes jogos da temporada regular.
O Nuggets teve um back-to-back, que são 2 jogos em dias consecutivos. E o segundo jogo era em Milwaukee contra o Bucks, que acho que tinha perdido um jogo em casa na temporada, uma coisa assim. E estatisticamente, os times tendem a perder mais do que ganham jogos em dias consecutivos. E era o segundo jogo. Então, eles tinham jogado na noite anterior, pegaram um avião, chegaram em Milwaukee às 4 da manhã, tiveram que ir pro hotel pra jogar no outro dia, tipo, às 7 da noite. É desastroso. E o Mike Malone separou e falou, tipo, esse é o jogo da temporada. Game of the season pra gente. A gente tem que ir, tem que jogar pra valer. Não tem desculpa de back-to-back, não tem desculpa de cansaço. Temos que ganhar. E eles ganharam do Bucks em Milwaukee. Impressionante. Tipo, ele conseguiu criar essa atmosfera que a gente viu nos playoffs. Esse é um jogo decisivo. E a gente não pode perder esse jogo. Que legal. Acaba sendo um teste de como é que o time reage em situações de pressão. E eu não sei se isso aconteceu, mas imagino que ele possa até citar isso no pré-jogo, pra dar uma limada na galera. Lembra quando você estava numa situação adversa e eu... Você faz eles acreditarem que sob pressão eles jogam melhor. Que legal. Então... Às vezes você constrói esse tipo de coisa, né? E sempre que a gente fala de psicologia do esporte, assim, não quer dizer que se um time fizer a mesma coisa no que vem, vai dar certo. Cada grupo responde de um jeito, cada jogador responde de um jeito, cada técnico se comunica de uma maneira diferente. Essas construções de cultura, que a gente chama no esporte, só acontecem porque os membros do grupo estão reagindo em tempo real às coisas que vão sendo construídas. É uma construção coletiva. Então, mas pra eles tá dando certo. Perfeito, né? Tá bem claro. Bom, eu separei umas jogadas do Nuggets no segundo tempo pra gente ver como eles conseguiram cortar essa vantagem do Clippers, virar e disparar. Envolve o Nuggets fazendo o ataque deles, um pouco de variedade, mais além só do pick and roll, Murray e Jokic. E a defesa do Clippers dando suas vaciladas, aí, especialmente quando o jogo começou a virar, a frustração se mostrou na defesa. Legal, vamos ver. Então temos aqui o comecinho do terceiro quarto. A bola vai chegar no Jokic na posição que ele gosta para achar os passes. E aqui a gente vai ver o Paul Millsap cortando em direção à cesta. E conseguindo uma cesta bem fácil. O Jokic acha esses passes o tempo todo. E é uma pequena falha de comunicação do Clippers. Porque o Paul Millsap vai fazer ou vai fingir, pelo menos, vai fazer um bloqueio no Marcus Morris. E o Clippers já está no modo, vamos trocar a marcação. Só que então o Marcus Morris está esperando aqui, já tipo, então eu vou pegar o Jeremy Grant. E o Kawhi falou, não aconteceu nada. Não teve um bloqueio. Ele não tem motivo para estar trocando, né? Então o Marcus Morris não acompanha o Millsap, o Kawhi acha que ele ainda é o responsável pelo Jeremy Grant, o Paul George percebe tarde demais o que está acontecendo. E o Kawhi ainda quase chegou. Mas, tipo, acontece, tá muito na frente, o Doc Rivers pede um tempo já, puto, tem bronca do Sam Cassell até. Olha, vai levantar. Que bosta é essa? E o Kawhi ainda reclamou com a arbitragem. Não sei do que. Pode ser, às vezes eles reclamam do lance anterior também. Pode ser. E o Cassell, possível futuro técnico do Rockets. É verdade. Tem história com a franquia. E aqui eu achei que uma coisa que o Nuggets fez muito bem nesse segundo tempo, que foi conseguir infiltrar. Que eles tiveram dificuldade nos outros jogos, porque o Clippers tem vários bons defensores de perímetro. Assim que o Jamal Murray conseguiu esse mismatch com o Montrezl Harrell, ele ataca na hora, o Paul George chega um pouco tarde para a cobertura, e é uma bandeja bem difícil. E ele sofre a falta ainda do Morris. Quase fez a falta de ataque, porque tem um semicírculo ali. Essa jogada é engraçada porque ela deu errado, e deu certo. Então você vê aqui o Torrey Craig, tá paradinho aqui na zona morta, e o Gary Harris corta para a zona morta. Ele percebe, putz, estamos no mesmo lugar. Não pode. É assim que o Torrey Craig vê isso, ele corta em direção à cesta. Mas ele corta em direção onde o Jokic está indo. Ele tá fazendo tudo errado, ele tá sempre no lugar que não pode. Mas aí ele sai rapidinho e se posiciona pro passe. E o passe tá lá, não tem ninguém do Clippers. Ali é o comum passe para o pivô. Né? É o pivô quem abre a quadra para uma infiltração ali, mas o Jokic não é o pivô, e aí o Harris acabou fazendo essa função. Meio aos trancos e barrancos no improviso. Mas você vê que o Lou Williams é o responsável do Gary Harris, não acompanha o Gary Harris nessa viagem toda dele. É que tá no lado oposto da bola. E o Lou Williams tá marcando ninguém aqui. Só que aqui ele tá olhando a infiltração do Jokic, que passa pelo Zubac. Aí a cobertura do Paul George sai, o Lou Williams vem aqui fazer nada. Ele tá achando que vem um passe do Jokic pra zona morta. E ninguém fica no Torrey Craig, consegue uma enterrada. Então o Nuggets só se adaptou ao erro do Clippers, porque eles não se movimentaram do melhor jeito possível. Perfeito. E aqui é mais uma grande jogada do Jamal Murray, dessa vez sendo marcado pelo Paul George, não é mismatch nenhum.
E ele consegue infiltração e enterrada. E é isso, né? O Nuggets depende muito que o Jamal Murray vença duelos individuais. Sim, sem dúvida. E nesse jogo ele conseguiu. Aqui já é o começo do quarto período, com o Jokic no banco, mas a gente vê como o Plumlee é o melhor cosplay que existe. É isso. É cospobre. Cospobre. E aqui, tipo, ele sempre explorando o Williams na defesa, o quarto período inteiro. Ele virou o alvo total, né? Ele é o pior defensor do Clippers. O Jamal Murray faz um bloqueio nas costas do Shamet, que obviamente não conseguia ver, porque foi nas costas deles. O Williams não percebe e o Torrey Craig sai nas costas dos dois para fazer a cesta. Isso é basquete. Esse é o Nuggets. O corte do Millsap, o corte do Torrey Craig, o corte com o bloqueio nas costas. É como o Nuggets joga e assim que o Jokic dá um monte de assistência. E foi isso que o Jazz tirou deles, por exemplo. Movimentando o garrafão, né? Colocando muitos defensores perto da cesta. Aí que o Jokic já na transição, e aqui o Clippers precisa mais ainda de comunicação, porque é um contra-ataque. Isso, então a defesa não tá no lugar que ela deveria, né? Então o Kawhi tá voltando, o Kawhi nem tá na tela. Então são 4 contra 5. Você precisa se comunicar, para pelo menos não dar uma bandeja sem marcação. Aí o Jokic vira, o Kawhi finalmente chega desesperado para tentar parar a bola, mas aqui a gente tem 2 contra 1 embaixo da cesta. E o mais incrível é que o Jokic consegue ter paciência para achar isso. Porque um pivô comum nessa circunstância... Ele tá procurando o armador. De costas para cesta, nesse ponto, você já tá procurando quem no perímetro vai chegar para receber essa bola. De preferência, chegar bem perto de você. Para não dar um passe longo que seja interceptado. E é isso, o Clippers tá esperando um passe pro perímetro, de certa maneira. E é por isso que sobra alguém dentro do garrafão. Mas é que ele espera, vira, olha pra cesta, encontra alguém para receber o passe. O fato de que o Jokic pode passar muito tempo com a bola faz toda a diferença, né? E o Clippers teve pouquíssimo tempo para se preparar. Foi uma jogada rápida. Tem que ter comunicação. Tipo, eu tô com um atrás, você cobre, bola. Bom, Jamal Murray de novo. E de novo chamando pro corta-luz. Não o Jokic, que tá sendo marcado pelo Kawhi, como a gente mostrou no resumo passado. Porque eles poderiam trocar a marcação. Então eles pedem o bloqueio de quem tá sendo marcado pelo Lou Williams. Mas que bom, o Nuggets fez esse ajuste para não ter que colocar o Kawhi no Jamal Murray. E o Lou Williams... não fez nada. Ele não faz nada. Ele não acompanhou de perto o Torrey Craig, não ficou na cobertura, não trocou. E aí uma infiltração também. Difícil. Passando pela cobertura do Jamichael Green, fazendo a bandeja. Mas Jamal Murray ativo. E essa aqui, mais uma falha de comunicação bem ridícula do Clippers. Porque o Jamal Murray cobra o fundo bola, o Jokic pega a bola, solta pro Jamal Murray. Nossa, é só isso? Se você deixa o Jamal Murray fazer esses arremessos depois de handoff do Jokic, o Nuggets pode fazer 100 arremessos desses por partida. É a jogada mais manjada da história. O Kawhi tinha que falar, acompanha Zubat, vai Zubat, qualquer coisa. Ou passar por baixo do corta-luz, ou qualquer coisa pra chegar do outro lado, né? E aqui, o Kawhi marcando o Jamal Murray dessa vez, eles chamam de novo o Torrey Craig, que está sendo marcado pelo Lou Williams, que passa voando, e aí o Jamal Murray toca pro Jokic. Aí nesse momento eles já têm a vantagem. É só encontrar quem tá livre. Porque a tentativa de roubar o passe na direção do Jokic já deixou a marcação do Clippers toda fora de lugar. Aí o Jamal Murray corta em direção à cesta, o Kawhi é obrigado a acompanhar, senão é uma tem bandeja. Um arremesso livre, aí o Torrey Craig tá livre, o Paul George vai lá contestar, o Gary Harris fica livre. Na zona morta, o Lou Williams até corre, mas ele é baixinho, estava atrasado. E é isso. E é o Gary Harris na frente do placar. Né? Aí é um arremesso mais fácil de cair. Aí o Lou Williams sai do jogo, entra o Landry Shamet. Beleza, então é você, Shamet. Chama o Torrey Craig de novo pro bloqueio. É um defensor melhor, mas também não é o melhor defensor do time. E o Jamal Murray gira, igual ele fez contra o Jazz inúmeras vezes. E aqui já era, tem uma vantagem numérica. Ele tem a opção do passe pro Jokic, tem a opção de passe pro Gary Harris, engana a defesa. E mais um arremesso que o Gary Harris acertou 2 seguidos da zona morta. Pois é. Não vamos menosprezar isso, que nem sempre acontece. Se o placar tivesse ao contrário, talvez não caísse. Né? E essas foram jogadas um pouco antes, mas que o Clippers não está respeitando, entre aspas, que é o pick and pop do Jokic. Então o Gary Harris ataca, o Montrezl Harrell ignora o Jokic. Tipo, você não vai ter uma infiltração. Ele fala, beleza, então. Bola de 3. O Jokic acertou 3 bolas de 3 só no segundo tempo. E aí, pra quem não sabe, o pick and pop é o pick and roll, mas em que a pessoa que faz o corta-luz vai pro perímetro arremessar essa bola em vez de infiltrar pro garrafão. E aqui um bloqueio duplo. Tem então o Torrey Craig sendo marcado pelo Williams. Você traz o Williams pra jogada e depois você faz o corta-luz com o Jokic. Perfeito. E de novo o Harrell vai lá,
E o Jokic tem todo o espaço do mundo, além da vantagem de altura sobre o Lou Williams, para acertar a bola de 3. E é mais um desses casos que o Williams nem dobrou a marcação pro passe não sair, nem ficou no Jokic, não fez nada, né? Então achei que o Clippers errou muita coisa de comunicação simples e não encontrou uma solução para esconder o Lou Williams na defesa, porque eles estão com dificuldade de achar esse quinto jogador para deixar em quadra. Porque o Lou Williams é explorado, o Landry Shamet é explorado, o Montrezl Harrell não está bem na série. Eu acho que eles têm que insistir com o Zubac. Por mais que seja difícil quando o Zubac tem que sair do garrafão, quando ele tem que marcar os arremessos novitskianos do Jokic, eu acho que pelo menos ele oferece mais... Ele errou naquele handoff contra o Jamal Murray. Ele não tá pronto pra fazer essas trocas, né? Mas no Eles geral... não fizeram muito na temporada regular, não é um time que trocava muito a marcação, né? No geral, acho que o Zubac fez um trabalho melhor, mas foi um segundo tempo bem complicado. Mas essa série tá esquisita, porque... Tá bom, faz um vídeo então do primeiro tempo, que deu tudo certo. São os dois times cheios de altos e baixos, então não é uma coisa só tática. Mas eu separei esses lances porque eu achei que foi muita falha de execução do Clippers. Perfeito. De estar preparado, você não vai marcar o Jokic no mano a mano no pick and pop, então a bola não deixa a bola chegar. Você não pode não Faz fazer nenhuma coisa nem outra. Uma dobra agressiva em quem taca a bola para o Monte Morris não achar esse passe. Acho que tem que ter um pouco mais de comunicação e execução do Clippers. E se você deixar os jogadores do Nuggets cortarem pra sexto, o Jokic vai encontrar eles. E se além disso o Jokic acertar um monte de arremesso difícil, como ele acertou nessa partida, aí fica difícil parar o ataque do Nuggets. Né? E um outro vídeo que eu quero mostrar é de quem pode... Outro jogador que pode ser esse quinto elemento, junto com o Paul George, o Marcus Morris, Kawhi, etc., que é o Patrick Beverley. Porém, Patrick Beverley foi eliminado com 6 faltas no quê? 15 minutos? Então, e não é a primeira vez, ele aconteceu isso contra o Mavs também. E eu separei as 6 faltas dele pra gente ver como elas são só tontas. Eu vi uma piada muito boa, não sei se foi no nosso grupo do Facebook de assinantes ou no Twitter, que era o Patrick Beverley e uma foto do Patrick Beverley e uma do Marcus Smart. E é tipo, quem o Patrick Beverley é, quem ele pensa que é. Perfeito. Porque ele tem aquele espírito Marcus Smart de... Tô presente em tudo, vou transformar sua vida no inferno. Isso, né? Ultra agressivo e tenta interceptar a linha de passe e marcar o jogador dele e marcar os outros. Ele tá em todos os lugares da quadra. Então tá aqui, primeiros minutos, já tá 0-0 o jogo. E ele quer encher o saco do Jamal Murray. Já não conseguiu. O Jamal Murray já conseguiu receber a bola e passar por ele. Ele deu um tapa no vazio. Então ele já perdeu essa jogada como defensor. E aí que ele faz uma falta tipo a do Antetokounmpo no Jimmy Butler, no fim daquele jogo. Ele cai em cima do Jamal Murray. Depois do arremesso até, mas é falta. E não precisava, porque o drop do Zubac ali era compreensível, mas o Kawhi não precisa fazer o drop. Então o Kawhi foi e contestou esse arremesso. Não, é que ele tem que contestar, ele tem que participar. Ele tem que se recuperar, porque ele é o... E aqui ele tá num mismatch, é difícil, sendo marcado pelo Jeremy Grant, que recebe, tem a vantagem de altura, então não é uma situação fácil pro Beverley, e ele tenta tirar a bola e faz a falta no tapa. Foi a falta mais compreensível, porque ia ser uma enterrada. Mas claro que ele não Porém, é no jogador do Nuggets no meio de 3 defensores do Clippers. Nessas horas é muito mais fácil você atrapalhar do que você realmente contestar o arremesso. E aqui, ao invés de marcar com as pernas e ficar na frente do Jamal Murray, ele tenta tirar a bola dele e faz uma falta. Então, tipo, de novo, ele falhou na defesa. Ele deixou o Jamal Murray passar. Se você enfia a bola quando o cara já tá passando por você, ou você consegue o timing perfeito para roubar a bola, ou você perdeu. Não é assim que se defende. Não. E aqui ele quer lutar contra o bloqueio do Jokic e puxa o braço do Jokic, o que é só idiota. E não faz nem sentido porque já houve a troca. O Zubac já tá marcando o jogador que passou. E o Jokic, obviamente, levanta os braços, tipo, você tá me segurando? E aí deixa bem claro pros juízes que ele foi puxado. Então você pode até reclamar de que a arbitragem foi rígida, mas ele puxou o braço do Jokic e não pode fazer isso. E aqui o Paul George está tentando roubar a bola do Millsap e o Beverley está de costas para os marcadores dele, doido para voar na bola. E aí o Jokic passa nas costas e ele pula. Nossa, completamente sem direção. Antes do Jokic começar o arremesso, ele nem reclama em cima dele. Ele já sabe que errou. E o Paul George reclama com o Beverley, pelo menos eu achei que foi isso.
Aliás, o Marcus Morris. Tipo, mano, por que você fez Tipo, isso? tem 4 caras em cima dele, porque você deu a falta de presente. Ele fez 2 faltas em que o jogador do Nuggets estava cercado por defensores, né? E aí ele saiu do jogo com 5 faltas, passou 10 minutos no banco, voltou no começo do quarto período, e aqui de novo atrasado. Nas costas do Jamal Murray. Quase fez falta no Jamal Murray, não fez. E aí ele fez aqui tentando cavar uma falta de ataque no Monte Morris, e os juízes deram falta de defesa. Então, isso é a jogada mais compreensiva. Jogadores como Patrick Beverley querem estar em todos os lugares da quadra, tentam cavar essas faltas de ataque. Faz parte. É que quando você tá com 5 faltas, você não pode mais. E aí você se torna um problema defensivo. Se os juízes consideram que ele estava se movimentando ainda quando o Monte Morris começou o movimento da bandeja, aí não importa que ele parou antes da hora. Ele não tá com os 2 pés travados no chão, tipo, ele fez errado. Tenta-se muitas dessas bolas durante o jogo, mas não quando você tá uma falta de ser eliminado. E tá, eles perderam um dos grandes defensores dele, o principal defensor de perímetro, ou de armadores pelo menos, faltando 10 minutos. É tempo demais. E com o Clippers agora acabou de assumir a liderança do placar. Ele voltou quando o Nuggets passou à frente. Tá aí alguém que precisa jogar melhor o jogo 7, o Patrick Beverley. Porque a intensidade, muitas vezes, quando dá certo, é muito legal a intensidade, parece que ele ganha o jogo em 3, 4 posses de bola, que a mera intensidade, a mera loucura dele fez a diferença. Tem dia que ele só prejudica. E ontem foi um deles. E no fim do jogo tava o Clippers desesperado, tentando encontrar quem eu posso deixar em quadra que não seja explorado defensivamente. Se o Lou Williams e o Shamet foram tão explorados pelo Jamal Murray, o Patrick Beverley no lugar deles. Pois é. E ele não precisa roubar a bola, ele só precisa fazer o arremesso do Jamal Murray ser um pouco mais difícil. Ele não precisa dar toco em todas as bolas, né? Então esse é um ajuste importante para o jogo 7. Que eu não sei o que vai acontecer mais. Já desisto de apostar contra um a favor de outro. Ninguém aposta jogo 7. Jogo 7 é loucura. E tivemos 3 jogos 7 na bolha até agora, todos decididos no último minuto. Legal. Então, eu não sei qual vai ser o toco do Marcus Smart, o toco do Dort, o roubo de bola do Gary Harris. Que momento vai ser esse no Nuggets e Clippers? E eu quero ver minuto final do jogo apertado e entrando na cabeça do Clippers a ideia de que a pressão é com vocês. A gente aqui do Nuggets está só se divertindo em quadra. Nossa, vai ser um jogo mentalmente muito difícil pro Clippers. Esse é o jogo do Kawhi, né? O Kawhi é o cara que sabe lidar com essa pressão. Ele tem que ser o líder do time. Ele não lida com a pressão porque não tem pressão. Pra ele não tem. Não existe pressão para androids. Androids fazem o que eles devem fazer. Bom, vamos para outro jogo, Danilo. A gente pode passar. A gente falou bastante desse jogo que foi mais importante. A gente pode resolver em 10 minutinhos isso aqui. Tá bom. Rockets e Lakers. O Lakers ganhou o 4º jogo seguido na série, fechou 4-1. Rockets pra casa. D'Antoni já falou que não continua. Agora começa toda a especulação. Quem vai ser o novo técnico? Alguém vai ser trocado? Ao invés de falar de basquete, ao invés de ver o desastre que o Rockets foi em quadra, a gente pode falar de tudo que tá ao redor. O D'Antoni, ele era free agent restrito, ele poderia ouvir propostas de outros times, mas poderiam ficar. Não quis ficar. Isso já conta alguma história. Antes de negociar... Até porque o Rockets não quis dar uma extensão de contrato para ele antes de começar a temporada. Pois é. Já ficou uma situação esquisita. E acho que ele decidiu ao longo do ano que é a minha última tentativa. Então não está muito feliz ali com o que está acontecendo. Teve gritaria no vestiário do Rockets. Um monte de gente se apontou o dedo nessa partida. O Harden e o Westbrook não interagiram em nenhum momento do jogo. O Westbrook caiu no chão. Eles são amigos pessoais. O Westbrook caiu no chão, o Harden estava perto, não foi ajudar a levantar, o PJ Tucker teve que levantar ele. Então, já dá pra especular muita fofoca e boataria e cenários possíveis. Eu acho que é o fim desse modelo do Rockets. Não, existe muito investimento nesse time e seria muito difícil abandonar o small ball. Esse é um time que vai jogar small ball pelos próximos anos aí. Mas eu não sei se tão caricato, tão extremo, se arremessando tantas bolas de 3 pontos, se o Westbrook e Harden juntos. Que assim, enquanto o Daryl Morey estiver lá, vai ser assim. Quer dizer que o Daryl Morey vai sair. E considerando que já passou tantos anos e não chegou o título e tá todo mundo frustrado, e teve a polêmica do Daryl Morey tweetando sobre a China, que fez o Rockets perder muito dinheiro, talvez seja o momento que o Rockets fala, então quer saber?
Agora é hora de mudar, tchau Daryl Morey. É possível. E Então, se não for... Aí se trazer um general manager novo, pode ser que o Rockets deixe de ser o time caricato que é. E se ficar o Daryl Morey, talvez alguns ajustes, talvez um técnico um pouco mais conservador. Mas eu acho que o Daryl Morey, se for pra contratar um técnico conservador, porque é ele que toma essa decisão. Então teria que ser uma coisa acima do Daryl Morey. É que talvez ele já esteja pronto a fazer concessões. Não parece. Se tem alguém que acredita nisso, é o Daryl Morey. Mas é difícil continuar acreditando tão intensamente quando as coisas continuam dando errado. No mínimo, ele vai ter que questionar o elenco. Talvez ele não tenha as peças corretas para colocar em jogo aquilo que ele acredita. O Daryl Morey mudando o time inteiro, eu acredito. Mas alguma coisa vai mudar, a gente não vai ver esse Rockets aí de novo exatamente como em nenhum grau. Deu tudo errado. Foi um time que começou a partida mal e derreteu. Teve aquela sensação óbvia de 7-1. Não foi? Foi, de entregue, né? Tava entregue. Você tenta uma coisa no ataque, dá errado, e a sua resposta é tomar a bola de 3 pontos. E começa a desanimar, e aí eles começam a se olhar, e você começa a cobrar mais lento o fundo bola. E aí teve uma pequena reação, o Rockets chegou perto no terceiro quarto. Eu não sei o que foi pior. Se foi tomar 23 pontos de vantagem no primeiro período, ou se foi recuperar e tomar 20 e tantos de novo no terceiro quarto. Foi isso, e aí conseguiu chegar perto, acho que chegou a 6 pontos de diferença, então tava vivo, e aí um ataque dá errado, você faz um turnover, toma uma bola de 3. Você erra uma arremesso, toma uma bola de 3, e aí derreteu tudo de novo. Foi um time que não conseguiu lidar com nenhuma diversidade nesse jogo. É tão difícil recuperar de uma desvantagem desse nível, e você se recupera e toma outra. Do mesmo jeito, com a mesma frustração, com os mesmos erros na defesa. Foi um time... Nossa, foi a série mais broxante assim, dessa segunda rodada. Foi desastroso. O Bucks e Heat, que também acabou em 4-1, foi uma série bem mais disputada, com jogos emocionantes, com o Bucks tentando reagir de alguma forma. O Rockets, a cada jogo, foi se entregando mais. E você falou que o Rockets até fez uma virada no jogo anterior e parecia muito desanimado mesmo assim, né? E a gritaria no vestiário, pelo que dizem, foi nessa direção, de que os jogadores estão com a postura errada, de que a linguagem corporal deles está errada. E ficou evidente, deu alguma coisa errada, o time tava mole. Aí, olha, tá dando certo, que bom! Dá uma coisinha errada, mole outra vez. E aí eu separei pra gente ver quase todas as posses de bola da primeira sequência que o Lakers abriu a vantagem gigante e depois a segunda vez, o terceiro quarto, quando o Rockets derreteu outra vez. Então aqui é o primeiro quarto, já o comecinho do jogo, 0-0 ainda, a esperança. O Anthony Davis, aliás, dá uma pausa aí. O Anthony Davis não vai tentar nenhum arremesso no primeiro quarto e que o Rockets vai ser demolido. Então, quão fascinante isso é, né? E tá aqui o James Harden apontando. Olha o Caldwell Pope lá. Alguém acompanha ele? Ninguém. Tarde demais. Chegou tarde, na verdade. Ninguém não. Westbrook demorou só. E tem isso, né? A gente vai ver um jogo espetacular do Lakers com Caldwell Pope, Alex Caruso acertando todas as bolas possíveis. A fase tá boa. Aqui um handoff pro Eric Gordon. O Lakers fazendo as dobras. Marcação dupla. E aí, esse é um Rockets pronto para explorar essas dobras com passes para dentro do garrafão. Faz parte da identidade do time? Não. Mas é como você explora a defesa que o Lakers está oferecendo. Traz o Capela de volta se é pra fazer isso. Pois é. E aí é o PJ Tucker errando a bandejinha. E aqui, o Harden empurra e consegue fazer uma cestinha. Aê, tamo vivo no jogo. Tá 3-2, segurar. Eric Gordon marcando o LeBron, passe pra zona morta, bola de 3 pontos. Eu sei que o LeBron é um gênio. Aprecio isso. No meu time, especialmente. Mas é um passe que não deveria acontecer. Você não pode deixar de dar espaço para outra zona morta. O Covington não tá na dobra, não tá marcando o Markieff Morris, não tá interceptando o passe. O Covington tava ali para uma possível infiltração do LeBron, mas ficou tão claro que não ia mais acontecer, né? E aí ele perdeu o LeBron de vista. E aqui, Harden acionando o PJ Tucker na zona morta. É a bola dele. É a bola dele. Mal deu aro. E aqui, infiltração difícil, marcação dupla. Cesta do LeBron. Compreensível que o LeBron acerte uma cesta assim, compreensível que o PJ Tucker erre uma daquelas. Só que você soma as duas coisas. Porém, tá 11-2. Isso. Você precisa reagir de alguma forma. E aí, Rockets começa a derreter. Turnover, uma bola errada do Covington, rebote ofensivo não vem. Contra-ataque. A gente vai ver de novo aí para poder engatar o contra-ataque. E aí o Danny Green fala, quer saber? E aí a frustração do Eric Gordon.
Tipo, eu tô perto, eu contestei o arremesso. Aí esse é o contra-ataque do outro lance. Isso. E aí o LeBron puxando esse contra-ataque, e aí uma infiltração com enterrada. Então você erra as bolas embaixo da cesta e do outro lado vem uma bola de 3 e uma enterrada. E aí é o Westbrook na zona morta. É claro que ele não vai acertar. Ainda que rolou um rebote ofensivo. Mas começa a te frustrar. O arremesso que você está conseguindo é o arremesso de 3 do Westbrook. Infiltração. E esse foi o plano do Lakers a série inteira, de ficar recuando quando o Westbrook ataca, dar espaço para ele arremessar, contesta a bandeja, e no longo prazo vai dar certo. Mano a mano. E o LeBron vence o duelo individual dele com o Covington. É, porque ele vai ganhar de todo mundo no duelo individual, sinceramente. O Rockets não tem um defensor do LeBron, precisa ter alguma ajuda. Não surgiu o passe para a zona morta e o Harden encontrou o Westbrook embaixo da cesta, falta de ataque. Ele subiu com o cotovelo. E ó, você viu? Harden não subiu o Westbrook. Dramas. Aqui as dobras do Lakers. O Harden faz a coisa certa, que é passar pro lado. O Eric Gordon abre mão do arremesso para achar alguém no garrafão. Que é isso que eles estão tentando para usar o espaço dado. Mais um erro do Westbrook, mais um contra-ataque. O LeBron vai acertar os lances livres. O grande trunfo do Lakers com o small ball foi que essa cobertura é geralmente o Anthony Davis ou o LeBron. É uma cobertura ótima. Você não precisa que seja o JaVale McGee. E aí, olha lá, o Danny Green se achando um gênio, bola girando, o Westbrook chegou super atrasado, porque tinha cometido um turnover. E ele ficou sentado na quadra. Ele tava sentindo dor, e aí quando ele subiu já era tarde demais. A bola do Harden, um step back na cara do defensor, deu errado. E aí o que o LeBron faz com isso? Deixa eu dar o meu, mostrar como é que se faz. Em cima do PJ Tucker. É o arremesso perfeito pro Rockets. Você quer que o LeBron esteja arremessando de 3 pontos com o PJ Tucker na cara dele? Harden no mano a mano, ele ganhou o duelo individual contra o Anthony Davis em todas as posses. E aí ele andou. E aí eu... Não, aí você já viu que o time derreteu. Tipo, é o duelo individual que você quer e o teu jogador, tua estrela, anda. LeBron erra um arremesso de 3 pontos, ele tá super confiante e tentou de novo. As infiltrações não deram certo, né? Não. O jogo inteiro, de todo mundo. E tinha muito plano do Rockets de tentar usar esse espaço, né? Porque a zona morta tá mais contestada. E aqui de novo, nenhuma ajuda. Agora uma cobertura. Deram mandada do Isso, então... E o McGee e o Dot Hart agora são melhores amigos, né? Harden consegue uma infiltração, ou seja... turnover do Lakers, bandeja do Harden, talvez as coisas não sejam tão ruins assim, né? Talvez as coisas possam melhorar. Talvez as coisas possam entrar no eixo. É isso Rockets. que você estava falando pra você mesmo durante o jogo. Exatamente. Era isso que eu estava contando pra mim. Olha que lindo. Mas então, aqui é mais um desses casos onde o Rockets faz a jogada deles, mas o Lakers tem na cobertura o Anthony Davis. Não é um ala comum. Aqui o Anthony Davis chegou tarde, mas no pick and roll seguinte. Aqui a coisa mais inteligente que eu achei que o Rockets fez a quase virada deles foi fazer esses bloqueios bem altos pro Harden conseguir já chegar atacando. Com velocidade, né? E não parar. Mas aqui, assim que o Jeff Green recebe, o Anthony Davis deixa o PJ Tucker na zona morta, porque melhor isso que uma enterrada. E é o Anthony Davis, é difícil fazer uma bandeja no Anthony Davis. E aí, do outro lado, um handoff simples veio uma bola de 3 do Caldwell Pope. Que tá arremessando bem nos playoffs. As 2 séries ele arremessou bem, tá com quase 40% de aproveitamento. Era uma das dúvidas do Lakers para pós-temporada, tá dando certo. E aí, olha, que jogada desastrosa. Aí você já vê que a defesa do Rockets já tá derretida, né? E aqui abriu 20 pontos. E você viu que tem gente livre no ataque do Lakers e vira passe. Então aqui o Rondo acha o Anthony Davis. Uma dobra super atrasada, né? Foi partida muito ruim. Nenhum dos dois Robert acompanha Covington. aqui o Caldwell Pope. E no ataque do Rockets tem o Ben McLemore ficando livre. Ó, por causa da dobra no Harden. Mas o Harden não consegue o passe. Tem 3 jogadores para tentar parar o Covington esse passe. traz a defesa do Rondo para o meio. Para o passe ficar mais difícil ainda. E aí vira uma jogada individual, mano a mano do Eric Gordon. Contestada do Austin Rivers. Né?
Cai, às vezes cai, mas não foi o dia. E aqui, sinceramente. Você vai dando. Você tenta marcar pela frente, não deu certo. Antônio Davis recebe. Ou deu certo. Ele recebe a bola muito longe da cesta. Mas deveria ter um sanduíche aí. Onde tá esse sanduíche? O Harden tá do outro lado da quadra. Né? Não, a única coisa que justifica esse posicionamento do Covington é ele esperar que tenha alguém chegando na cobertura. Exato. Porque ele dá o caminho pra cesta. Ele dá a linha de fundo. E o Harden chega muito atrasado na cobertura e ainda abandona o Caruso. Então nem marcou o Anthony Davis, nem marcou o homem dele. E gritou com alguém. Ó, tá indignado o Harden porque ele acha que alguém deveria ter feito alguma coisa. E aí já era, o jogo já tinha acabado, mas no segundo quarto o Rockets tenta uma viradinha. Começa a tentar interceptar esses passes pro garrafão. Começa a pontuar no contra-ataque, mesmo que aos trancos e barrancos. Ó, a diferença já tá em 10. E aqui já é o segundo tempo. Isso, e aí o Rockets conseguiu colocar essa diferença em 10 pontos. Você consegue uma bola de 3 pontos do PJ Tucker e você já tá de volta pra partida. Não, tá bem no jogo. O moleque tava bem frustrado, que era pra ter acabado já o jogo, né? Mas tudo bem. E aí, a bola de 3 pontos do PJ Tucker é respondida com uma outra bola de 3 pontos. Mais difícil, foi no estouro do cronômetro, o LeBron não conseguiu a infiltração. Tipo, tá tudo bem pro Rockets tomar essa cesta, faz parte. Faz parte. Ganha o corta-luz do PJ Tucker, dobra a marcação, o Harden faz a coisa certa. O PJ Tucker não arremessa bolas que não estão na zona morta, mas acertou. Eu achei esquisito até que o Anthony Davis não vai contestar. Ele fica nessa zona entre um e o outro. Ele deveria ter contestado o PJ Tucker, porque o Westbrook na zona morta é um arremesso pior, né? O Westbrook provavelmente não ia arremessar essa bola. Ele ia aproveitar o espaço para infiltrar e o LeBron poderia vir aqui para cobertura. Mas o Anthony Davis fica indeciso, cede o arremesso. Parece que teremos um jogo. Parece, é. Quem diria que poucos minutos depois ia estar 20 de novo. Foi uma melhora do Rockets no segundo quarto e agora uma reação no terceiro. E aí, o que é isso? É o LeBron tentando de novo aquele arremesso que não faz nenhum sentido? Mas que tem dias que ele acerta. Ele tem aquele negócio Westbrook um pouco também. Acerta o primeiro, senta que lá vem história. Péssima notícia, né? E o Harden transforma o erro do LeBron numa bandeja. O Harden fez as coisas que precisava, né? Passou a bola quando estava com a dobra de marcação e infiltrou. Só que é uma bola de 3 pontos de novo. A questão do Harden não foi nem o jogo dele, que ele fez o que tinha que fazer. O que a galera reclama um pouco de todas as eliminações do Rockets é um pouco da postura do Harden. Você vê ele reclamando e discutindo que ele talvez não saiba, nesses momentos de pressão, tirar o melhor dos companheiros dele. Acho que essa é uma crítica mais válida. E aí o Westbrook, pelo menos, não arremessou essa bola da zona morta. O Westbrook não teve nenhuma resposta pro LeBron no ataque, na defesa. O LeBron... É outro step back de 3 do LeBron James. Sabe? Tem coisas que a gente só não tem o que fazer. Se o LeBron quer, ele pode arremessar essa bola quando ele quiser. Dobra de marcação, o Harden faz o passe certo, mas a do Rockets não cai. Tem que cair. Eric Gordon deixa o LeBron pra trás, consegue um passe, que coisa horrível. Tem o Anthony Davis contestando na cobertura. Faz toda a diferença. Faz muito. Porque um corte desse do Covington é pra você só enterrar. Então aqui é o Covington normal, mas tipo... E ele passa nas costas do Caldwell Pope, que tá aqui, né? Preocupado com o Harden, o Danny Green tá nessa zona entre um lado e outro. Tipo, ele tá em velocidade, mas ele não... Talvez ele tivesse ido no corpo do Anthony Davis, tentar cavar uma falta, não sei. É difícil demais. E aí o Westbrook faz uma falta frustradíssima para evitar o contra-ataque. E o PJ Tucker fala, por que você fez isso? Né? A gente tava aqui, né? A transição defensiva até que foi boa. E aí o Westbrook tenta essa infiltração desastrosa. E se a gente puder ver essa jogada de novo... Não volta pra defesa. Ele não volta pra defesa. E o Harden tá pedindo a bola livre de 3 pontos o tempo inteiro. Olha, ó, sou eu. Passa pra trás. Ele faz sozinho e não volta. Os ombros já cederam. E o LeBron transforma isso. Uma ponte aérea esquisitíssima que cai na mão dele de novo. Aí a diferença, que já tinha caído... Foi um 7-0 em 2 minutos. A diferença já tá em 14. E aí, nossa senhora, aí começa o derretimento mental.
Que ainda virou um negócio muito engraçado, que foi uma mandada do Caldwell Pope, né? Mas tudo bem. Ele se atrapalhou tanto, né? Já tá em 9-0 a sequência do Lakers. E o LeBron marcando individualmente o Harden, fez um trabalho excepcional. Vira esse passe pro garrafão que o Rockets ficou insistindo o tempo inteiro. E aí o passe pra fora do Westbrook, mas o Eric Gordon não tem espaço pra infiltração. E aí, esse tipo, é o pior arremesso que o Rockets deu no jogo Você tá todo. de né? costas, faltando 4 segundos pra acabar o relógio. É que o que o Lakers conseguiu nessa jogada foi... Não precisou dobrar em ninguém. O LeBron marcou o Harden individualmente, o Anthony Davis conseguiu conter a infiltração. Não teve dobra nenhuma, não teve espaço criado por nada. O Eric Gordon não conseguiu vencer o duelo individual dele. Enquanto isso, o LeBron tem o duelo individual do PJ Tucker, ele dá esse arremesso longo de 2. 2020, você me dá um arremesso longo de 2 desses. Pra ganhar do Rockets, ele tá provando um ponto. Pois é. E aí, LeBron de novo marcando o Harden, e o step back do Harden não cai. Se você marca o Harden sem precisar dobrar, o Rockets perde muito do ataque. E parabéns pro LeBron que fez isso. E o Harden devolvendo o favor. Tá marcando o LeBron, esse passe que quase vai na boca do Anthony Davis, porque ele não tava esperando. O Anthony Davis fez uma cesta em cima do PJ Tucker, aí fez assim, arremesso de meia distância em cima do PJ Tucker. Errou, pegou o rebote, enterrou. Aí o Anthony Davis, que não tinha feito pontos no primeiro quarto, praticamente, começou a dominar o jogo. E aí o LeBron no banco, e aí eles dobram a marcação no Harden. E que aflição que dá. Vamos ver essa jogada de novo. Se não tem LeBron no Harden, a gente tem dobras instantâneas. E aí o Harden tem que fazer a coisa certa, que é passar a bola. E, de novo, o passe para o garrafão, né? Para essa linha de lance livre. E aí o Austin Rivers está livre. Mas para um arremesso de meia distância ou para uma infiltração contra o Anthony Davis. Nenhuma das duas coisas o Rockets quer. Isso, então vai para o PJ Tucker. Que tá marcado. Ele passa de novo pro Austin Rivers. Também tá marcado. Volta. A gente só perdeu segundos para voltar para a mesma circunstância. Marcação dupla no Harden. E aí o Harden faz uma decisão inteligente. Eu achei que a dobra tava vindo desse lado. Então ele recebe e já ataca o outro. E aí faz uma falta de ataque. Então, tipo, é a decisão certa que teve a execução errada. E aí, de novo, uma infiltração que volta pro Harden, que tem que fazer a jogada toda começar outra vez, né? Essas duas jogadas foram exceção. A série inteira, não só nesse jogo, que é o Harden abrir mão da bola e a bola voltar pro Harden. É. O Lakers fez muitas vezes mais ou menos uma defesa, não era um box and one igual do Raptors no Kemba Walker, mas depois que o Harden passava a bola, praticamente era. Porque ficava alguém na frente do Harden, do tipo, ó, a gente tirou a bola da mão dele e a bola não vai voltar. Só que nesses casos voltou e o Harden pontuou, porque é difícil dobrar depois que você já fez a dobra e já fez o ajuste. E aqui é o Rondo causando caos, você não pode deixar isso acontecer também. E o Lakers acertou os bolas de 3. E é isso, né? Aí acerta uma bola dessa da zona morta. Então é isso, o Rockets não conseguiu encontrar a solução. E o Lakers repetiu o que fez na primeira rodada, né? Perdeu o jogo 1, apareceu no jogo 2 com ajuste, ganhou. No jogo 3 deu uma surra e a série foi ficando mais fácil ao longo do tempo. E o Rockets não encontrou uma solução ofensiva para essas dobras no Harden, porque o Harden fazia o que tinha que fazer, que é passar a bola, mas passar a bola para quem? E o que a gente faz a partir disso? Só passar a bola para quem está livre nem sempre resolve. Quando esse cara que está livre é o PJ Tucker na zona morta, você fala, beleza, só achou o passe certo para quem estava livre. Mas e se não é ele? Isso não é na posição ideal? O Lakers deu esse meio da quadra para os jogadores certos e muitas vezes foi lá incomodar ou só ficou esperando numa zona do tipo, ó, e aí, o que você vai fazer? Vocês não vão dar arremesso de meia distância? Então a gente espera vocês decidirem aí. Passe para alguém, depois a gente marca. E acho que o ajuste do Rockets para esse jogo foi: vamos passar a bola para a linha de lance livre, para a cabeça do garrafão, quando tiver dobras do Harden. Foi inútil, não serve para nada. Os jogadores ficaram parados ali, tentando encontrar alguém no perímetro para poder passar. O Capela não foi trocado por causa disso? Porque eles não queriam dar esse passe para a zona morta para um jogador Porque mais alto. o Capela recebia a bola no lance livre e o que eu faço? Ele não é o cara que fica distribuindo o jogo a partir de lá, ele não dá o floater nenhum. Não dá arremesso de meia distância. O Austin Rivers, a gente estava vendo ali, fez um cosplay de Capela, né? Só que mais baixo. A solução ao longo da temporada foi colocar o Russell Westbrook nessa posição. E o Westbrook não teve um jogo bom de novo e forçou umas infiltrações quando não deveria. E tem essas coisas que acontecem. A defesa do Rockets
Foi uma boa defesa nos playoffs, estamos felizes com o time defensivamente, mas o Lakers começou a acertar bolas de 3 pontos. E não são bolas fáceis. São bolas contestadas do LeBron dando um step back para trás. O que eu achei foi que o Rockets foi minguando a defesa ao longo da série contra o Lakers. Então foi muito bem ao longo dos playoffs, antes até disso, nos jogos de classificação. E nos últimos jogos a gente começou a ver umas quebras, do tipo CD rebote de ataque, o outro vídeo que eu trouxe lá com os cortes em direção do Caruso, tudo nas costas da defesa. Perder duelo individual, deixar a infiltração do Rondo acontecer, deixar a infiltração do Horton Tucker, que é o novato que ganhou de brinde uns minutos. Tem coisas que o Rockets fez nos primeiros jogos que eram importantes, o sanduíche no Anthony Davis, as dobras de marcação eventuais no LeBron, que parece que foram sendo abandonadas. Talvez porque o time ficou com medo de tomar ponto de outros jogadores, talvez porque foi cansaço, talvez porque o time já estava desanimado. Mas a gente não viu mesmo as coisas mais drásticas da defesa do Rockets. Foi uma defesa bem padrão. O Lakers acertou os arremessos e alguns arremessos foram bem difíceis, mas caíram. E o Rockets não teve outra coisa para fazer que não fosse ficar parado na linha de lance livre. Ou seja, né? Desastre. Boas férias. Boas férias, divirtam-se. Foi um excelente modelo de basquete que no momento crucial foi exposto como um modelo limitado. Que não tinha muitas coisas para fazer quando não estava funcionando. Isso a gente sabia, né? O Rockets estava apostando todas as fichas no negócio e não tem banco, não tem alternativas de elenco mesmo para mudar um pouco a característica dos jogos. Esse time que a gente viu do Rockets, inclusive, era um time já meio improvisado, porque faltava arremessadores pro time. Eles foram encontrando jogadores ao longo da temporada. Eu achei engraçado aquela estatística de que o Rockets ganhou todos os 16 jogos onde eles acertaram mais de 40% de 3. Eu pensei, só 16? Não são muitos mesmo, mas faltou. O Heat acerta 39, não sei quantos arremessos de 3 de média na temporada. O Rockets acertou mais de 40, 16 vezes. Esquisito. Demorou para encontrar o Daniel House. E aí ele não estava participando dessa série. E você tem que contar com jogos do Austin Rivers, do Eric Gordon, jogadores que não são muito constantes. O elenco não tem profundidade o bastante. E por isso faz algumas coisas muito bem. E mesmo na série contra o Thunder também a defesa começou muito bem, depois perdeu um pouco da força. Mas eu acho que o Rockets e o Bucks podem se dar as mãos. E para casa. E pensar no cantinho como é que esse modelo de basquete extremo, caricato, e que faz algumas poucas coisas muitíssimo bem, pode reagir nos playoffs. E olha, eu tô de olho nessa solução, não só porque eu sou torcedor do Rockets, mas porque o futuro do Doncic depende disso. Porque o Mavis do Doncic também tem um modelo muito parecido com isso, e a gente precisa saber se esse tipo de modelo consegue vencer um título. Porque nesse momento parece que não. Depende do adversário que você encontra, sempre tem ajustes, alguém vai tentar parar o que você faz, se você faz a mesma coisa o ano inteiro, você dá material para o pessoal estudar. É uma coisa a se pensar para todos esses times. E encerramos hoje. Amanhã não tem resumo, porque hoje não tem jogo. Segunda-feira, sem partida de playoff. Primeira vez nesses playoffs, tirando os dias de paralisação, de greve. Mas voltamos quando tiver... Vão ter 2 jogos. Tem jogo 7 para a gente comentar. E o primeiro jogo da final do leste entre Miami Heat e Boston Celtics. Então, até lá, pessoal. Voltamos daqui 48 horas. Isso, aproveita esse tempo aí para assinar o Bola Presa e consumir nosso conteúdo, para você não ficar sem basquete, porque ninguém merece. Tchau. Tchau, tchau!